Veja no ICL Notícias, segunda edição. No mundo não falta riqueza. No mundo falta distribuição justa desta riqueza. Lula sob ataque. Ao invés de sair na imprensa, venha para o governo e diga o seguinte: está faltando outra coisa. Imprensa, agro e mercado abrem suas baterias contra o governo. O jogo da direita. Aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já é cotado para virar ministro da Fazenda numa eventual presidência de Tarcísio de Freitas. Na mira da Polícia Federal, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos no ar, ao vivaço, neste 12 de junho, mas num clima não tão romântico assim, né? Porque hoje tá difícil, gente, tem muita amor existe, mas não estão mandando o amor não tá no rumo do muito governo. No ar, exatamente, por aqui, mas a gente tem muita notícia. Mas a gente acredita no amor, aqui acredita. Temos amor. A gente acredita, a gente defende. No final do programa a gente vai estar num clima mais love, talvez, mas por enquanto a gente tem muita notícia para trazer por aqui. Muito boa noite, né? Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. E a todos que nos acompanham. A gente primeiro traz a informação, você já viu a palhinha aí, a gente teve mais um enrosco envolvendo outro ministro do governo Lula, mais um indicado não pelo Arthur Lira especificamente, mas pelo Centrão, né? Pelo Davi Alcolumbre, nesse caso, Juscelino Filho, que, gente, vamos combinar que já estava assim, há muito tempo na mira, né, Chico? Foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Foi por falta de aviso. A CGU, que é a Controladoria, me ajudem, Geral da União, tinha tudo isso lá. Sabia, esse rolo, a principal parte dele, por exemplo, é da Codevasf. No governo Bolsonaro. Estava tudo lá. O Lula, todo mundo tinha a ficha do cara. Mas naquela de pedir ajuda para o Centrão votar a favor do governo, caiu nessa. Resultado, Centrão não deu um voto, mas queimou o filme do governo. Tem sido assim. Tem sido assim, a gente vai trazer todos os detalhes a respeito disso, quais são as denúncias que rondam, inclusive, Juscelino Filho. Essa não foi a primeira, mas a situação agora ficou feia mesmo, porque agora ele foi indiciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, então o negócio tá brabo agora. Tá bravo. A gente vai conversar também ainda neste ICL Notícias com Guilherme Amado, trazer a informação que Rodrigo Viana já vai detalhar aqui no início para você também, a respeito da base do governo reagindo ao presidente da Confederação da Agricultura, que tem se recusado, ele já falou publicamente a respeito disso, tem se recusado a conversar com o presidente Lula, deu declarações golpistas dizendo ali num encontro que é a hora de dar um basta nesse governo. Com todas as letras ele falou isso, né, Rodrigo? É isso, Gabi, Chico e todas e todos que nos acompanham. O governo Lula tem os seus problemas, tem as suas questões, mas a gente começa a ver que está montado um cerco ao governo Lula. Um cerco. Olha, foi assim que se fez o golpe de 64, por exemplo, quando empresários começam a falar: esse governo já deu, esse governo não nos atende. São os setores empresariais os primeiros que se movem, normalmente, nesse sentido. Contra a Dilma também. Lembram dos patos amarelos da Fiesp? O SCAF colocou patos amarelos lá na porta da Fiesp e ajudou a mobilizar para o golpe contra a Dilma. Agora, tem um sujeito chamado João Martins, presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Olha o que ele falou aqui, nós temos a manchete. Ele disse simplesmente: olha, eu me recuso a falar com o Lula, porque esse é um desgoverno. E aí, disse que o país não pode ficar à mercê do momento em que o agro vai bem, que precisa de um projeto maior para o país, e não dá. Olha, só o agro é que salva o Brasil. Mentira! O agronegócio é em força no Brasil, a gente sabe, força até demais, né?
é importante para gerar divisas, exportações, etc. Mas o PIB do primeiro trimestre de 2024, por exemplo, cresceu não por causa do agro. Outros setores alavancaram. Ninguém é contra a agricultura, evidentemente. Agora, quando um homem como esse aqui fala uma frase como essa, eu me recuso a falar com o presidente, é um sinal de que a elite partiu para um arranjo golpista, ou ao menos um cerco. É um cerco que pode ou não levar a algo pior. Então, é para a gente prestar atenção. Não se fala uma frase dessa à toa, Chico. É um sinal, é uma espécie de toque de recolher. Vamos para cima. É mais ou menos assim que a gente pode interpretar essa frase, certo? Exatamente. E aí houve reações. A Cátia Abreu, que é do agronegócio, foi ministra da Dilma, muito próxima da Dilma, reagiu. Olha o que ela disse aqui. Foi senadora, ficou do lado da Dilma até o final. Presidente da CNA diz que se recusa a falar com o Lula, chamou de desgoverno. Aí responde a Cátia Abreu. Quem ganha é o Lula. Falar o quê com um ogro, oco, que nada tem a dizer de útil. Deu na canela do João Martins, da CNA. Sem dó. Sem dó. Agora, cá entre nós. O João Martins tem muito mais poder do que a Cátia Abreu. A Cátia Abreu é importante como liderança política, é uma voz dissonante dentro do agro, mas eu diria que no agronegócio é 80-20 ou 90-10 ao lado desse aqui. Então, é para a gente colocar as barbas de molho. Os sindicalistas brasileiros que estavam numa reunião na OIT, Organização Internacional do Trabalho, também reagiram. A gente tem a manchete aqui, na matéria do Jamil Chad. Sindicatos acusam a CNA de golpista, às vésperas da ida do Lula para a OIT. Os sindicalistas que estavam lá, um deles, inclusive, que não é da CUT, é da Força Sindical, o Miguel Torres, foi quem falou em nome dos sindicalistas e disse: rechaçamos esta fala, e caracterizou como um chamado golpista. Porque que história é essa? Não falamos mais com o governo. É uma forma de dizer assim, desconhecemos o poder constituído. E vamos lembrar que o agronegócio forneceu caminhões, dinheiro para os acampamentos golpistas entre novembro, dezembro de 22 e janeiro de 23. Então, já tem uma certa experiência em provocar e em enfrentar a democracia brasileira. Esse é só um dos sinais que vem de um setor da elite brasileira. Nós vamos falar de outros sinais aqui. O Chico tem ressaltado que nunca uma candidatura ou uma pré-candidatura foi lançada com tanta antecedência como a candidatura do Tarcísio de Freitas. E fazem isso, Chico, porque eles tentam criar, com declarações como essa e com outras que nós vamos comentar hoje aqui, um clima de fato consumado. O Lula acabou. Nós vamos depois analisar, será que eles querem derrubar o Lula ou querem enfraquecer para dizer para o Lula, olha, é só até 26, daí para frente, esquece. Ou você baixa a cabeça e aceita o cerco e encerra a sua carreira em 26, ou aí a coisa pode ficar pior para você. Eu interpreto assim os sinais que vêm vindo. E o Tarcísio? O Tarcísio, como nós já dissemos aqui desde o começo da semana, fez uma reunião com o Campos Neto em São Paulo. Tarcísio, bolsonarista, extremista, Campos Neto, um infiltrado bolsonarista no Banco Central, que se diz técnico, mas atua como político o tempo todo. Foram para a reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Não quero falar de São Paulo, isso aqui é falar do Brasil, tá? É falar do Brasil. Vazou o que eles conversaram. Nós vamos falar de vários pontos da conversa. Vamos botar o primeiro aqui, o principal. Campos Neto sinalizou a Tarcísio que aceita ser ministro da Fazenda. Espera aí. O Tarcísio mal começou a governar São Paulo, já está sentando na cadeira de presidente. É para criar o fato consumado. Então, na mesma linha, Confederação Nacional da Agricultura, não converso com Lula. Campos Neto, posso ser ministro do Tarcísio se ele me convidar. Peraí, tem governo do Tarcísio? Ele deveria ser secretário aqui, se ele quiser, das finanças em São Paulo, Gabi. Esse é o presidente do BC, que é técnico, né, Rodrigo? Gente, como é que pode o presidente do Banco Central do Brasil nesse nível de politicagem? É o novo Paulo Guedes. E nós vimos o que o Paulo Guedes fez para o Brasil. Vamos lembrar quem é o Campos Neto? O Campos Neto é um sujeito que participa de grupo de zap bolsonarista. A gente tem aqui a fotografia, a imagem dele trocando mensagens com outros ex-ministros do Bolsonaro. Já governo Lula, tá? Em janeiro de 23, ele continuava lá na troca de zap, né? Vazou a tela do telefone do Ciro Nogueira, né? O grupo
ministros Bolsonaro, já era janeiro de 23, vazou. E quem é que está aqui? O Campos Neto. O Campos Neto participava desses arranjos, dessas articulações da turma que perdeu a eleição e em janeiro de 23 já estava ali, para bombardear o Lula. E ele num cargo, teoricamente, já durante o governo Lula. Foto da Gabriela Biló, né, inclusive. Isso. Da sua xará, Gabriela Biló, fotógrafa que trabalha na Folha de São Paulo, fez várias fotos importantes nos últimos anos. É importante dar o crédito mesmo. Foto da Gabriela Biló. O Campos Neto participa de grupo de zap. O Campos Neto foi naquele jantar com o Luciano Huck, o jantar que não era político, tá, gente? Não era para falar de política, não. Agora a gente percebeu que realmente então, na casa do Luciano Huck, o jantar do qual participou também o Campos Neto. Então, esse é o personagem que diz que aceitaria até um ministério no governo do Tarcísio. O painel da Folha traz outros trechos que eu queria trazer aqui para a gente analisar um pouquinho. Então, vamos voltar agora para aquela nota do painel da Folha. Aqui é a manchete. O painel é uma coluna de política da Folha, né? Opa, não é essa aqui não, pessoal. Não é essa aqui não. É a sequência aqui de prints, né, do painel da Folha que nós separamos aqui. Então, Campos Neto sinalizou a Tarcísio que aceita ser ministro de Lula, mas desestimulou o governador a disputar a presidência em 2026. Aí eu já acho que é para despistar. Então, ele aceita ser ministro? Não, veja bem, em 2026... o que ele diz? Por que ele disse que o Tarcísio não faria bom negócio se ele fosse candidato em 2026 a presidente? Vamos para a próxima tela? Que nós temos aqui, né? O presidente do Banco Central desestimulou a candidatura de Tarcísio Freitas à presidência, mas sinalizou que aceitaria ser o seu ministro da Fazenda caso entre na disputa pelo Planalto. Por que ele desestimulou? Vira a página, vamos para a próxima. Porque na avaliação do Roberto Campos, a situação econômica nos próximos anos sofrerá forte deterioração que pode atrapalhar o Tarcísio se ele viesse a assumir o poder em 2026. Então, olha o presidente do Banco Central, que tem que gerir a economia do Brasil, dizendo, a economia vai se deteriorar. Gente, ele está fazendo um papel, Chico, como é que a gente pode chamar o que o Campos Neto está fazendo aqui? Terrorista de bolsa de valor, terrorista financeiro, algo dessa linha. Ou política, né? Política, né? Estando no cargo de presidente do Banco Central. Agora, eu não posso. Na verdade, assim, eu chamo de terrorista porque eu acho que é por aí. Vocês estão pegando muito leve. Você não pode, como você é presidente do Banco Central, qualquer palavra sua vai interferir no dia seguinte em bolsa de valor, em alta do dólar, influencia em tudo. Eu não posso, como presidente do BC, não pode mesmo. Isso não pode. Ele não poderia fazer uma declaração dessa. E aí ele vai dizer, não, vazou, eu não falei, ou falei. Ele não vai confirmar, porque senão pode ser questionado o caráter técnico dele. Até porque o governo Tarcísio não deixa ligar a câmera, né? Nada. Não deixa ligar a câmera da PM e nem vaza informação. Agora, em qualquer outro país do mundo, isso seria um escândalo, de fato, né? Gente! É um escândalo. É um escândalo. Ele está em campanha para derrubar o governo Lula. Ele está em campanha para derrubar o governo Lula. Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. E a Folha naturaliza isso. A Folha... Imagine se um economista próximo do PT fizesse algo parecido. Meu Deus. A manchete não seria a declaração dele. A manchete seria: presidente do Banco Central usa o cargo para atacar o governo. Essa seria a manchete. Aqui não. Aqui, veja, o Roberto Campos está dizendo que na avaliação dele, a situação econômica vai se deteriorar. Cabe a ele não deixar se deteriorar. Ele está fazendo a avaliação sentado na cadeira. Está dizendo assim, a bomba vai explodir. E você não vai desarmar a bomba? Não, vou deixar explodir. É isso que ele está dizendo. É de um cinismo absoluto. Então, nós temos um cerco ao governo Lula. Daqui a pouco a gente vai avaliar, porque até era um debate aqui na redação. O Lula é tão moderado, o Haddad tão moderado, e mesmo assim estão sob cerco. Você acha mesmo? Eu acho. Pela história do Brasil, moderação não garante que um governo de linha trabalhista, social-democrata, centro-esquerda, não seja atacado pela elite brasileira. Então, está sob cerco da agricultura, do agronegócio, como a gente viu. Está sob cerco do setor financeiro, que tem como capataz o Roberto Campos Neto, que é neto do ministro da ditadura militar, o Bob Fields. Vamos sempre lembrar disso. Roberto Campos provocou a maior concentração de renda da história brasileira. E ele se apresenta para ser ministro de novo. É querer repetir a história. Só falta fazer um AI-5 também. Aí acho que talvez eles ficassem contentes.
para fazer uma ditadura. Então, mercado financeiro, agricultura e a mídia brasileira. Aí eu queria chegar no capítulo da mídia também. Porque as manchetes que pintaram hoje são para a gente observar que a Folha, por exemplo, está nessa campanha, quase que para criar um fato consumado de que, olha, acabou o governo Lula. O Lula dá declarações muito perigosas para a economia. Eu vou trazer aqui a manchete, a gente tem como trazer a manchete do Globo? A manchete do Globo, aqui, ó. Dólar avança e supera R$ 5,40 após fala de Lula sobre situação fiscal. O Globo está atribuindo a fala do Lula à alta do dólar. A gente teve mexidas lá na economia dos Estados Unidos. Isso sim é muito mais importante. Olha, mas está faltando uma combinação entre quem é dita economia no Jornal Nacional e no Globo, porque ontem o próprio Jornal Nacional dizia que essa tendência de alta do dólar era culpa dos juros americanos. Lá nos Estados Unidos. Então, teve faltando um dia de valorização, né? Está faltando uma combinação na casa também, né? Hoje já amanheceu, jogaram a bomba toda em cima do Lula. Já foi para o Lula. E olha a frase, por que ele diz assim, o Lula falou uma frase perigosíssima para a economia. Olha o que o Lula falou num evento no Rio. Abre aspas para o Lula. O aumento da arrecadação, que é fato, e a queda da taxa de juros, que é um fato e poderia ser maior se o Campos Neto não atrapalhasse, permitirão alcançar a meta de déficit sem comprometer os investimentos. O que há de bombástico nisso aqui? Nada. O Lula está dizendo, se arrecadar mais dinheiro, ou seja, tiver mais dinheiro no governo, e se cair a taxa de juros, melhora, tem mais caixa. Porque a taxa de juros menor, o governo tem que gastar menos pagando juros para quem tem papel da dívida, para a elite brasileira que aplica na dívida. Se o juro cai, vai gastar menos com papel da dívida, para refinanciar o governo. E vai poder botar mais dinheiro em investimento. Meu Deus, não pode. O governo vai investir? Não pode, não é governo. Mas aí é que está a bronca. É aí que está a bronca. Eles não querem um governo Lula bom. Que é um governo Lula capaz de perder a próxima eleição. É claro, eles querem um governo fraco, sem investimento público, sem acelerar o desenvolvimento brasileiro. O governo crescendo até 2%, aí eles ainda toleram. Se for para aquilo que o Lula fez no primeiro mandato e no segundo, que era crescer 3%, 4%, até 7%, é intolerável. Então, tem que manter a camisa de força. O Lula falou isso, fez disparar o dólar. Pelo amor de Deus. A gente acabou de ter eleições parlamentares na Europa, né, Rodrigo? Isso bem lembrado. Mexe com o mundo inteiro. Mexe com o mundo inteiro e os juros nos Estados Unidos também mexem com o mundo inteiro. Mas é para criar já uma espécie de terrorismo e enfraquecer o Haddad. A outra manchete vem do UOL e do Grupo Folha. É um ataque ao Haddad. Olha só, se a gente puder trazer a manchete que está no UOL. Dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo de substituto. Já estão falando em queda do Fernando Haddad. Estão derrubando o ministro da Fazenda, né, cara? Estão especulando e tentando derrubar o ministro da Fazenda. Vamos prestar atenção. Isso aqui é assinado pela Raquel Landim, colunista do UOL, que quando estava na CNN, a gente sabe qual que era a linha dela. Eu acompanhava um pouco na TV. Mas isso é a linha também do UOL. Do Luiz Frias, que hoje dirige a Folha e o UOL, um banqueiro. Ele, antes de ser dono de jornal, ele hoje é banqueiro. Ele gosta de juro alto, ele é viciado em juro e precisa de juro para ficar ainda mais bilionário. É um dos bilionários brasileiros. Então, estão especulando contra o Haddad, estão especulando contra o Lula. E aí a gente pode fazer uma análise. Acho que eu vou propor que a gente faça aqui nos próximos minutos uma análise. O que eles estão sinalizando para o Lula e para o Haddad? É um cerco para derrubar? Ou é um cerco para controlar, manietar e dizer, Lula, você está aí cheio de problema, você tentou um governo com um centrão de frente ampla, ou você baixa a cabeça, fica tranquilo aí, faz um governo medíocre só para terminar e aceita que 2026 já era, o PT, a página já virou. É isso que quer a elite brasileira. Parte dela precisou do Lula para conter o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo começou a colocar em risco a própria estabilidade da economia e da gestão do Brasil. Então, houve uma espécie de acordo, olha, vamos apoiar o Lula, o Alckmin foi vice, a Simone Tebet foi para o governo, tudo bem, um governo moderado, para fazer esse jogo e tirar o Bolsonaro de cena. Mas daqui para frente, Lula, esquece, o tempo do PT acabou e agora vamos virar a tua página, já estamos até nomeando o ministro da Fazenda. O que você acha, Chico? Qual é a sinalização?
eles podem chegar aí para um cerco total, tentar a derrubada do Lula, estão tentando agora já atacar a economia, que isso ainda estava sendo respeitado, vai vir um cerco completo e o Lula vai fazer o quê? Ele leva o governo ainda mais para a direita para tentar conter danos? Ou ele faz um enfrentamento político com uma base política menor, 130, 140 deputados na Câmara, e tenta levar com mais enfrentamento? O que você acha que poderia acontecer? Eu acho que é enfraquecer, deixar o governo muito frágil, um governo que não vai cumprir a sua agenda social, um governo que não vai entregar o que prometeu à pobreza do Brasil, um governo que só vai cumprir meta de mercado. Eu acho que essa é a missão dos caras. Agora você vê, um governo que sequer pôde até agora dar aumento para professores universitários. Um governo que não atendeu quase nada à questão da reforma agrária. Que está lá, o MST reclamando com razão. Que é um governo que não tem conseguido cumprir até agora suas metas sociais, que esse governo foi feito e eleito para isso. Então, esse mesmo governo ele já está sendo cobrado para que ele não cumpra nada mesmo e não faça investimento algum, não faça o PAC, fique um governo frágil, obediente ao mercado para chegar descaracterizado em 2026. Aquele governo que nem parece com o governo Lula. O que aconteceu, por exemplo, na Argentina com Alberto Fernandes, um peronista que terminou o governo, os próprios peronistas zangados com o governo. Eu acho que o projeto aqui, e olha, eles adiantaram a guerra em 2 anos, Gabi. Essa guerra política a gente poderia ver em 2026. Das eleições, né? Sim. Eles adiantaram em 2 anos para já sinalizar que o caminho vai ser esse. Vamos ver, porque o povo aí na rua não está preocupado com isso aqui. O povo na rua está querendo sobreviver e tal. Mas é um movimento da elite brasileira. A gente tem que ficar. É mídia, agro e mercado. Inicia um cerco ao governo, como está aqui na nossa manchete. Mas começa assim, como você falou, o roteiro é esse. Um empresário ali significativo no mercado solta a primeira frase, o outro acompanha, no outro dia vem outro, aí vem a especulação para derrubar o ministro da Fazenda. O UOL já está derrubando. Então, o sujeito da agricultura diz que é desgoverno. O UOL solta a manchete dizendo o Haddad já era até para ter caído. Olha só o que eles estão fazendo. O dólar explodiu por culpa do Lula, porque ele falou que o país pode investir um pouco mais. Então, é um cerco. Imagina quando esse povo todo que está reclamando começar a ser desobedecido. Porque até agora o agro recebeu os planos safra em dinheiro, o investimento de Banco do Brasil, de banco público no agronegócio é o maior de todos os tempos. O que esse povo tem para reclamar? É o propósito mesmo de querer um governo muito enfraquecido. O que o mercado financeiro tem para reclamar se o Campos Neto tem segurado o juro lá em cima? Nada para reclamar até agora. É interessante então, que mais uma... É para não deixar fortalecer politicamente. Esses setores não têm o que reclamar. Um professor universitário, o MST, setores mais à esquerda, tem mais do que reclamar do que essa gente. Sim. A gente até estava falando sobre isso essa semana. E é interessante que a gente viu o crescimento do PIB, que foi atrelado ao setor de serviços e também às famílias mais pobres consumindo. E o agro ficou meio escanteado nessa história, né? É interessante, logo depois. E agora, eu acho que a questão que se coloca, e nós vamos tratar desse assunto agora em detalhes. Detalhes é o programa que a Gabi apresenta todos os dias. Mas vamos tratar em detalhes aqui também do caso do Juscelino Filho, que é muito simbólico. Porque é o seguinte, o Lula tem um ministério povoado, com 1/3, mais ou menos, de ministros do Centrão. Uma parte só dá problema, que é o Juscelino, que é esse segundo escalão da agricultura que fez cancelar agora o leilão de arroz, denúncia de corrupção e querem cada vez mais, estão avançando cada vez mais. Dão problema, não dão voto. E, ao mesmo tempo, estão articulados com os setores que querem derrubar o governo. Então, será que esse modelo de governo o Lula vai manter? Ou pode achar assim, não, está pouco para o Centrão, tem que dar até mais, e daí eles se acalmam. Eu acho, e tem muita gente que acha também, que esse modelo do Lula, se ele apostar nisso e ceder ainda mais, aí sim é que ele corre o risco de cair. É a minha impressão. Eu também acho. Esse modelo, eu acho que datou, acabou. Essa coisa que chamam elegantemente de presidencialismo de coalizão,
que junta ali vários blocos de partidos políticos, dão sustentação no Congresso e ganham vagas no governo, isso acabou. Os caras recebem hoje via emenda PIX no Congresso. Eu gosto do termo do Jorge Misael de parlamentarismo orçamentário. Né? Aí sim, aí o Misael... Definição muito boa. É que ele é chique, porque vai ter parlamentarismo do PIX na conta. Exatamente, porque aí recebe na conta e não precisa mais de ter cargo no governo. Não responderam em voto, em nenhuma votação, talvez um pouco na reforma tributária, porque interessava também a eles. Ao setor econômico. Agora, naqueles vetos, que foi no momento em que o Centrão enfrentou o governo, ali ficou claro o tamanho da bancada de centro-esquerda que o Lula tem. 130 votos. É a turma que votou com o governo. Para evitar impeachment, porque esse cara da CNN que falou aqui, eu vou chamar assim mesmo, esse cara da CNN, esse João... CNA. Já briguei com a CNN. Desculpa, CNN. É porque sobra. É pouca briga aqui pra gente. Sabe como agem, né? CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, João. Ô, João, tá querendo derrubar o governo. Para fazer impeachment, o governo, para evitar, tem que ter 137 votos. O Lula tem 130. Tá ali, na conta do chá. Né? Então, se forem para cima, é isso. O Lula vai ter que se encastelar com esses votos com os quais ele conta. 130, 140, Gabi. Não vai contar com Juscelino, que você ia ler agora a notícia do Juscelino, não é? Pois é, não. A gente falou aqui na abertura do programa que agora a gente tem mais uma bucha, né, para o governo Lula, que é a história do Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações. Ele é do União Brasil, portanto, mais um partido do Centrão, como a gente está conversando aqui, né? Ele foi indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, e aí ele tem investigação por suspeitas de desvio de emendas parlamentares. Você deve se lembrar dessa história, porque ele pavimentou, gente, estradas lá em Vitorino Freire, no interior do Maranhão. Só que o que acontece nessa cidade, né? Justamente a cidade em que as obras beneficiariam propriedades da família dele, do Juscelino. E a família também dirige a prefeitura local. E a família, né, quando eu estou falando a família, a cidade é comandada pela irmã dele, que é a Luana Rezende. Além disso, a gente também já falou sobre isso aqui, quem indicou o nome do Juscelino Filho veio por meio do Davi Alcolumbre. O Lula nem conhecia, vocês lembram disso? No dia que ele foi anunciar o governo, ele nem sabia quem era o Juscelino Filho. Veio nesse pacote de apoio aí do Centrão, sob a promessa de que vai salvar o Lula no Congresso. O Lula só tem 130 deputados, mas com esse povo aí, vai ganhar tudo que é eleição no Congresso. E nada. O Juscelino, em 2022, pleno governo Bolsonaro, a Construservice, que é uma grande empreiteira do Nordeste, ela fazia assim, na Codevasf, um estrago em relação às emendas no geral do governo Bolsonaro. Então, todo mundo sabia que o Juscelino é dessa turma, gente. Mesmo que quisesse nomear um ministro, digamos, o Centrão tem direito, porque o Centrão vai dar voto. Pega outro qualquer. Pega a ficha, tinha a ficha dele lá na CGU, em tudo que é lugar, tá lá. Juscelino é acusado de, na Codevasf de Bolsonaro, levar dinheiro de empreiteira. Então, para com isso. Agora, ele respondeu, ele divulgou uma nota negando as irregularidades, disse que a PF está agindo politicamente. Eu queria entender, porque a PF está subordinada ao ministro da Justiça, está agindo politicamente para atingi-lo, para gerar uma crise para o próprio governo? Não faz muito sentido. Só se a conspiração for a PF... quer tirar o Centrão do governo, então a melhor forma, vamos botar para fora. Não parece ser muito por aí. Não tem menor sentido, né? Ele disse, é uma ação política e previsível que parte de uma apuração que distorceu premissas. Então, essa é a resposta do ministro Juscelino. A gente tem aqui um quadro com as denúncias contra ele, Gabi. Não sei se você quer já trazer aqui para a tela. Vamos lá. Vamos trazer quais são as denúncias contra o Juscelino Filho. A gente vai colocar aqui na tela. Olha só. Desvio de emendas parlamentares para as obras em Vitorino Freire. Essa que eu conversei agora com vocês. Justamente onde tem a propriedade da família do Juscelino e onde a irmã dele comanda essa cidade, né? Em Vitorino Freire. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Ele foi indiciado pela PF por isso.
beneficiou prefeituras comandadas por sua irmã e um primo com doação de computadores com um programa do Ministério das Comunicações. Ele gosta muito dessa irmã dele, né, gente? Olha só. Essa é mais uma das denúncias contra o ministro Juscelino Filho. Outra coisa que ele gosta muito é de cavalos, né? Porque na próxima arte a gente vai trazer também a explicação sobre isso. Vamos encher a tela também com essas denúncias contra o Juscelino Filho. Ele usou um voo da FAB e diárias para ir para um leilão de cavalos de raça em São Paulo. Depois ele fez até uma nota, né, pediu desculpas por causa disso. Empregou um piloto particular de aeronaves e o gerente do Aras da família como funcionários da Câmara dos Deputados no gabinete do suplente dele, o doutor Benjamin, que também é do União Brasil do Maranhão. Também é uma coincidência, né? Porque Maranhão é a cidade onde justamente tem aquela propriedade, né? Vitorino Freire. É o estado onde tem a cidade da família dele. Então, a gente tem todas essas denúncias contra o Juscelino. Não é de hoje, não é nenhuma novidade, né? Festival de denúncia que vem desde 2022. Era de se esperar. Eu lembro o Breno Pires, repórter ainda do Estadão, que é um grande repórter, assim, apurou hoje lá no da Maranhão. Piauí. Foi o primeiro a mostrar no Maranhão o resultado das emendas do orçamento secreto, qual era o efeito dessas emendas, ali do pacotão de Arthur Lira, qual era o efeito delas lá na ponta, lá na cidade do Juscelino. E mostrou um festival de barbaridades com dinheiro público, todo mundo sabia. Quando eu digo, o Centrão quer indicar e não tem jeito, porque o Centrão está prometendo paraíso para Lula no Congresso, pega outro nome. Pegar alguém que, não, sei lá, é difícil pegar alguém do Centrão que não esteja ligado à corrupção. É quase impossível, não existe praticamente. No mínimo tem uma ficha corrida enorme nos tribunais. Então, faz um serviço mais direito para não nomear um cara desse, né? Pois é, e Gabi, parece que tem uma novidade lá de Brasília, né? Temos agora, notícia, né? De momento, acabaram de aprovar o projeto para suspender aquelas tretas, né? Na Câmara dos Deputados, só que antes disso esse projeto ele foi alterado. Então a gente falava aqui que ele estava sendo conhecido como o AI-5 do Arthur Lira. Os deputados, aqui eu tenho uma reportagem atualizada do Valor Econômico, os deputados decidiram alterar esse projeto de lei que foi proposto pelo Arthur Lira e que daria mais poder a ele para acabar com essas brigas, teoricamente, né, para acabar com essas brigas entre os parlamentares, ao permitir a suspensão cautelar do mandato. E aí esse texto, que já foi a voto e que já passou, em breve a gente vai trazer imagens também dessa aprovação, mas ele tira agora o poder do presidente da Câmara de fazer essa suspensão provisória e vai transferir a decisão ao Conselho de Ética. Mas acho interessante porque até agora o Conselho de Ética também não estava funcionando. Então, tudo isso é bastante curioso. Não, é importante a gente destacar isso aqui. Se puder colocar de novo a manchete que nós temos aqui. Olha lá, deputados alteram o projeto para suspender os brigões. O que são os brigões? É aquela baixaria que a gente viu lá, o Zé Trovão, o Nicolas e outros da extrema-direita que promovem a baderna, transformando a Câmara e o Senado, mas mais a Câmara, numa espécie de estúdio de live de extrema-direita. O Arthur Lira estava sendo cobrado. Até quando isso vai ficar assim? Com essa baixaria. E o Arthur Lira aí sacou do colete um projeto. Tá bom, vocês não querem mais baixaria? Eu vou fazer o seguinte, deputado que abusar, eu, presidente da Câmara, já suspendo logo o mandato. E depois é que o Conselho de Ética vai analisar. Isso deixou os deputados com a pulga atrás da orelha. Vamos dar todo esse poder para o Arthur Lira ou para outro presidente que vier no lugar dele a partir de janeiro, fevereiro? Não. É porque, no fim das contas, a Câmara é lobo querendo comer lobo. Exatamente. Aí não aprovaram. O interessante, mudaram, tiraram da presidência e da mesa esse poder. Se tiver brigão, pode ter suspensão, assim, liminar, mas o Conselho de Ética é que vai ter que suspender liminarmente. Então, um coletivo, pelo menos. Eu acho menos mal, né? Assim, menos mal e indica de maneira muito evidente que o Arthur Lira já começa a ter o cafezinho servido frio. Já não está com esse poder todo. Gente, ele botou a cara desse projeto, ele botou a cara, ele defendeu isso com toda a arrogância que lhe é peculiar e não passou.
É por isso que está na nossa tela aí, para quem está nos assistindo, urgente, Lira recua e a Câmara aprova um projeto que pune deputados. Lira recua ou foi derrotado? Acho que ele teve que aceitar o recuo. Porque derrotado. ele queria isso, ele queria esse poder de tirar do jogo, ele queria tirar o deputado no primeiro momento. Eu acho que ele já não teve força para bancar essa parada como ele queria. Olha, a votação foi 400 votos para sim e 29 contra, para punir os deputados brigões, né? Então, a gente teve essas mudanças no texto do Arthur Lira, que ele teria esse tal do AI-5 do Lira, daria mais poder a ele. Agora, o texto foi mudado. Então, totalmente. Essa é a decisão que a gente tem até o momento, mas, sinceramente, gente, aqui cá entre nós, eu não sei também se vai funcionar desse jeito, porque o Conselho de Ética já não funciona faz tempo, né? Já teria que um monte de deputados já ter sido punido lá e não foi. Isso vai ficar para a nova direção da Câmara, não é para o Arthur Lira. Isso prova que ele não tinha mais poder para decidir sobre isso. E estava querendo concentrar mais, né, Chico? Estava querendo concentrar, porque aí é uma forma dele ficar com mais um poder de barganha para conseguir emplacar um candidato dele na sucessão dele mesmo. Agora, o fato é que, funcionando ou não, era o único caminho, porque o outro caminho seria dar mais poder ao, talvez, o todo-poderoso, o rei sol da Câmara dos Deputados. Então, enfim, os brigões continuarão brigando, né? É isso. Do jeito que estão brigando e vai por aí até... Eu acho que nada se decide até a nova direção da Câmara, até o sucessor do Arthur Lira. Ele ainda vai tentar impor algumas derrotas ao governo, né? Tem alguns projetos aí que estão... inclusive, hoje deve ser decidida a urgência de pelo menos mais 2 projetos, né? Sobre aborto, sobre delação premiada, né? Isso deve caminhar hoje também na Câmara dos Deputados. Então, ele ainda tem um estoquezinho ali de maldades, de pautas-bomba, como se diz, mas eu acho que não mexe no coração da economia. Ele tem ali um estoquezinho para atuar na Câmara. Eu diria o seguinte hoje, o governo sofre com derrotas assim pontuais e periféricas na Câmara, em temas assim que não mexem com a economia. Isso de um lado. E de outro lado, o cerco principal mesmo vem do poder econômico, fora da Câmara. São essas sinalizações que a gente disse aqui no começo. CNA contra o governo, Confederação da Agricultura, Campos Neto operando claramente já em nome do poder econômico, do poder financeiro, e o Tarcísio se apresentando como candidato. Mesmo dizendo, não, o melhor seria deixar para 2030. Mas se ele sentir que tem chance, que o Lula está cercado, fraco, ele vai em 26, não tenho dúvida disso. A operação é para enfraquecer o Lula e para deixar o Tarcísio em ponta de bala para ser o campeão de votos em 2026. A operação é para isso. E é aquela mesma elite que tentou por 2 vezes terceira via, tentou em 2018, não funcionou. Tentou em 2022, teve 5% dos votos com a Simone Tebet. Desistiram da terceira via. O que eles estão fazendo é tirar o nome do bolsonarismo e trazer para ser o nome do mercado financeiro, do neoliberalismo. Juntar as duas coisas. Não tem mais, você já reparou, não tem mais na mídia a expressão terceira via. Não tem. Ela evaporou. Sumiu. A operação é Lula fraco, Haddad praticamente derrubado, segundo a manchete aqui do UOL, que eu acho um exagero completo, né? Uma irresponsabilidade, mas para ir enfraquecendo o governo e criar um fato consumado. Vai virar a página, acabou o ciclo Lula, vamos pensar em 26. Aí sim, se ficar desse jeito, o Tarcísio pode vir. Vamos pensar em 26 e a gente também tem a base do governo Lula reagindo àquelas declarações, Rodrigo falou sobre isso na abertura do programa, né? Reagindo àquelas declarações ao presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, o João Martins. A gente já trouxe detalhes a respeito disso, mas só para relembrar que ontem ele teve um encontro com membros da Frente Parlamentar da Agricultura e aí, dentre as coisas que ele falou, ele disse, olha, é hora de dar um basta nesse governo. Gente, a gente tem a arte, vamos chamar aqui para ler exatamente quais foram as palavras do João Martins, o presidente da CNA, nesse almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não quero falar com o presidente Lula, eu me recuso a falar com o presidente Lula, porque nós estamos vivendo um desgoverno. Vocês que fazem o Congresso, que fazem com que no Congresso as coisas
coisas aconteçam, está na hora da gente dizer que o país precisa de um plano para poder se desenvolver. O país não pode ficar à mercê do momento que o agro vai bem, o país vai bem. E aí a gente tem os sindicatos se manifestando durante a conferência da Organização Internacional do Trabalho, que está acontecendo na Suíça, e um vídeo de um sindicalista, que é o Miguel Torres, da Força Sindical, falando em nome de diversas entidades e criticando justamente essa declaração do João Martins. Vamos assistir esse vídeo. Ontem, num jornal no Brasil, um empresário, senhor presidente, fez uma citação que nos obriga a responder. Senhor presidente, esse empresário pediu o fim do governo Lula. Nós queremos dizer, nós trabalhadores queremos sim o fim do trabalho escravo, o fim do trabalho análogo com a escravidão, o fim do trabalho infantil. Nós queremos o fim do golpismo em nosso país. Por isso, para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei e garante a democracia. Vamos chamar o Guilherme Amado depois dessa declaração. E, bom, quem pode falar sobre essa declaração é a Cátia Abreu, né? Ela foi às redes sociais falar sobre isso, gente. E falou, gente, o presidente Lula, o presidente da CNA, disse que se recusa a falar com o presidente Lula, que ele chamou de desgoverno. Quem ganha é o Lula, porque falar o quê com um ogro oco que nada tem a dizer de útil? Foi o que disse a Cátia Abreu. Boa noite para você, Guilherme Amado. Eu vou simplesmente jogar essa frase da Cátia Abreu no seu colo. Só isso. Só isso. Mas é isso, né? O cara é completamente fora da casinha, né? A fala dele, você vê que nem ecoou, né? Porque é muito destemperado, é muito acima do aceitável, né? A gente veio, vamos lembrar, né, gente? A gente veio do governo Bolsonaro. E ele falar que há um desgoverno, assim, é brincadeira, né? É uma falta de parâmetro total. E agora, mostra como que essa medida provisória que o Pacheco devolveu, como que ela incomodou, né, diversos setores, o agro entre eles. Ela incomodou muito, né? Esse cara, tirando a parte do destempero, do descontrole, porque enfim, claramente é uma pessoa que está fora da realidade, ele ecoou uma crítica desses setores que não queriam pagar mais imposto, não queriam ver os seus interesses prejudicados. A equação que eles querem, a gente vai falar aqui hoje sobre a situação do Haddad, a equação que eles querem não é aumentar a arrecadação, eles querem cortar gasto, eles querem chegar ao equilíbrio das contas cortando gasto, eles não querem chegar ao equilíbrio das contas com aumento de arrecadação, porque eles sabem que a política do governo é um aumento de arrecadação em cima deles que pagam pouco imposto, que tem margem sim para pagar mais, e daí que nasce esse descontentamento. Para esse camarada, enfim, esse João Martins não tem, tanto que você vê que não teve para fora, exceto a gente achar absurda a fala dele, não teve consequência, não teve relevância nenhuma. Mas ecoou, por exemplo, no site de notícia, né? Passou o dia essa manchete ontem no UOL e hoje ainda tinha repercussão, né? Tanto que o sindicalista da Força Sindical lá na Suíça resolveu responder, né? Eu não sei se criou até uma possibilidade da base do Lula, que anda tão assim, amortecida, vamos levar na conversa, se mexer um pouco, né, da base social do Lula, falar, olha, a gente precisa se mexer, porque tem setores do outro lado. Você acha que são minoritários esses setores, Guilherme? Eu queria essa sua avaliação no agronegócio. São, assim, minoritários? Mas o cara é o presidente. Nesse tom é assim, não tem... Você não vê outras pessoas do agro nesse tom. Claro que não é o governo que eles queriam, né? Isso não é novidade nenhuma pra gente, o governo que eles queriam derrotado em 2022, mas nesse tom é uma exceção. Mas você falou uma coisa certa, Rodrigo, o fato dele ser presidente, a gente tem que levar em conta, né? Não é uma coisa para ser menosprezada, mas eu acho que é mais uma coisa para observar
do que realmente se preocupar, porque eu não acho que tenha um lastro para dentro da própria bancada ruralista, nesse grau, eu acho que não tem, não. Tá certo. Inclusive, uma outra coisa que está preocupando bastante é a questão do ministro Fernando Haddad, né? Ministro da Fazenda, porque, gente, ele também está se formando, parece, ali um ambiente de fritura contra o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? O dólar disparou essa semana e a gente tem um artigo da Raquel Landim, do UOL, jornalista, né, colunista do UOL, dizendo que o Haddad só não cai porque não tem alguém para colocar no lugar dele. Basicamente é isso, olha só. Essa é a manchete da coluna da Raquel Landim no portal UOL de hoje. Dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. E o Haddad tem uma relação bastante ok, né, com a Faria Lima, inclusive, muito boa com a Faria Lima. Todos os setores. Mas tem essa que o Guilherme colocou, ninguém quer pagar mais imposto. Isso. Talvez esse seja o grande incômodo. Mas tirar o Haddad e colocar outros... Aí tem o Jornal Globo também, atribuindo a disparada do dólar a uma declaração de hoje do presidente Lula. A gente mostrou também na sua abertura, né? Mostrou mais cedo. Mas tem, inclusive, essa fala do Lula gravada. Não sei se valeria a pena. Eu trouxe... eu li a frase do Lula, mas talvez valesse a pena rodar o vídeo que o Lula fala sobre isso. Sim. Vamos rodar esse vídeo? Temos aí na ponta para rodar? Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Aí tem um recado, na verdade, um tweet do Luiz Nassif, né, do nosso comentarista aqui também no ICL Notícias, apontando essa pressão da imprensa contra o ministro Fernando Haddad. Aí ele diz o seguinte, é interessante esse tweet que ele fez nas redes sociais sobre a disparada do dólar, né, dizendo que não tem uma relação com o governo Lula. Ele dá uma explicação, o seguinte, ele diz, gente... O dólar americano teve um dia de leve valorização no mercado internacional ontem, então, dia 11 de junho, né? Segundo o BR Investing, a moeda subiu contra o euro e o peso mexicano, impulsionada por preocupações dos investidores com dois cenários. Eu até falei de um deles na abertura. Europa, as eleições parlamentares no bloco geraram incertezas sobre o futuro político na região. Esse é muito importante. O outro, o México, a presidente eleita sinalizou a intenção de realizar uma ampla reforma constitucional, o que também gerou receios no mercado. Então, ele diz o seguinte, no Globo, sobre a alta de 0,07%, a mesma do mercado internacional. Aquilo que você falou, né, Chico? A manchete de hoje não condiz muito com o que o Jornal Nacional estava falando ontem. A avaliação era essa do Nassif, ontem no próprio Jornal Nacional. Então, hoje tem uma mudança. Porque eu acho que todo mundo... Quando um cara desse da CNA lança uma frase dessa, aí vem um ataque do Haddad, isso é uma coisa muito coletiva, né? Vai despertando em todo mundo ali uma crítica, junta com o Juscelino. Então fica um dia muito desfavorável ao governo, né? Todo mundo colou nessa onda. Uhum. Mas é importante talvez ouvir a avaliação do Guilherme Amado, porque há informações também de que o Haddad estaria sofrendo críticas até por dentro do governo, um setor do governo. Você acha crível essa avaliação, o Amado, um ataque por dentro também de setores do governo, além de setores do mercado que querem enfraquecer talvez o governo e atiram no Haddad, que até ontem era um aliado, era considerado assim, não, com o Haddad tudo bem, esse aí dá para conversar. Como é que você está avaliando isso em Brasília, Guilherme? O Haddad vem desde o início do governo se equilibrando um pé em cada canoa, né? Eu me lembro que ano passado eu entrevistei a Gleisi Hoffmann e perguntei a ela sobre essa estratégia e ela disse que entendia que era o papel dele fazer isso, mas que ela defendia que tinha que ter um cuidado nessa relação com o mercado. Mas é o que ele vem fazendo. Ele vem com um pé na canoa do mercado e um pé na canoa do desenvolvimentismo, que é, enfim, historicamente, o que a visão da política econômica que o PT defende. Só que quando você fica com um pé em cada canoa, você tem uma dificuldade de estabilidade, né? Você está o tempo inteiro ali
suscetível a dar uma cambaleada. E ele está num momento que ele está sofrendo críticas dos dois lados, porque o lado do mercado não gosta, né, não é a estratégia deles, o aumento de arrecadação para poder o Estado gastar mais. Né? A receita que eles têm, a gente sabe, né, a receita neoliberal, é de corte de gastos. É um Estado mínimo, é o que o Rubens Almeida falou no fim de semana. E o outro lado tem pavor de ver algumas áreas com anúncio de corte de gastos. E ontem o noticiário preocupou muito esse outro lado. Né? No PT foram muito mal recebidas as notícias que saíram dizendo que o Ministério da Fazenda está preparando um estudo para o Haddad levar o Lula para discutir um teto nos gastos de educação e saúde e um teto em alguns benefícios previdenciários. Por exemplo, desatrelaria o reajuste do auxílio doença de uma maneira a gastar menos com esse benefício. E no PT, na bancada do PT, isso foi muito mal recebido. E ontem eles estavam falando que se o Haddad levar isso à frente, vão publicamente criticar o Ministério da Fazenda por isso. Por quê? O combinado, lembraram eles, quando da aprovação do arcabouço fiscal, era de que não se mexeria em gasto de educação e saúde e nos benefícios previdenciários. Então, se agora fizesse isso em nome de ajustar as contas públicas, seria uma quebra desse acordo que foi fundamental com o próprio PT para o partido apoiar o arcabouço fiscal em 2023. Então, é ataque dos dois lados, mas eu acho, gente, que essa semana ele está especialmente numa linha de tiro por causa da MP que foi devolvida pelo Pacheco. Né? Foi uma derrota política isso. Então, criou uma fraqueza, uma fragilidade, né? Abriu um flanco no Haddad que as diferentes críticas estão vindo nesse momento. Agora, não tem muito... Nesse governo, o Haddad é a pessoa que mais consegue fazer essa concertação, né? E está conseguindo trazer o país até aqui, ora recebendo elogios dos dois lados, ora, como essa semana, recebendo crítica dos dois lados, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel para a economia, né? E ele está conseguindo fazer isso. A gente está muito melhor economicamente do que a gente estava há 2 anos. Né? E acho que é muito mais uma circunstância, então, do que uma coisa que vá permanecer. A Raquel Landim fala no texto dela uma coisa que é exatamente isso. O ministro da Fazenda só cai quando ele perde o apoio do presidente da República. Então, você viu diversos ministros da Fazenda muito criticados, né, historicamente, na história da nossa política econômica, mas o presidente mantendo ele, né, e em que pesem críticas que o Lula fez aqui, ou ali, ao Haddad, nada muito grave, o fato é que o Lula respalda e está com ele. Né? E várias vezes deu razão e concordou com ele, inclusive quando ele tinha visões opostas à do próprio PT. Ele deu razão e deu a palavra final com o Haddad. Ô Chico, fala. Não, eu nunca vi ministro da Fazenda cair com o PIB do jeito que está, indo bem, com o índice de desemprego lá embaixo, inflação controlada, né? Seria, assim, pela primeira vez na história econômica do país. Sim, inflação dentro da meta. Dentro da meta. Coisa que com o Paulo Guedes várias vezes escapou. Tudo bem, teve pandemia e tal, mas mesmo dentro da visão liberal, escapou da meta. Então, né? Você pega ali, vamos pegar as planilhas que a economia liberal tanto gosta. Não há conta da alta do dólar. Não há índice algum que derrube ministro da Fazenda. Gente. Me parece mais... Aliás, eu queria trazer o Guilherme Amado para essa avaliação política mais geral. Você acha que está começando
essa ideia de um cerco ao Lula, de trazer o Tarcísio quase como um nome assim, um fato consumado. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso, mas se puder trazer um pouco dessa tua avaliação, Guilherme, sobre isso, até as declarações do Campos Neto que saíram hoje, vazadas, né? A gente não viu, não é que ele falou, mas bastidor que vazou na coluna Painel da Folha, de que o Campos Neto diz, não, eu até poderia ser ministro do Tarcísio, né? Não vaza à toa um negócio desse. É criando assim um fato consumado. O Tarcísio é o nome, o Tarcísio é o nome. Qual é o arranjo que a gente pode ver por trás disso? É quase assim, eu acho, aí é minha interpretação, mas você está em Brasília, conhece melhor tudo isso, é quase assim querer criar um fato consumado. Bolsonaro, inelegível. Talvez preso, mas talvez não, talvez só inelegível. E o Lula vira a página, acaba 2026 e vamos para a próxima. Tem uma operação assim, talvez em setores da elite brasileira, apesar do eleitorado não estar nem pensando nisso ainda, Guilherme? Ou você vê de outra forma? Não, eu acho que não tem uma coisa tão preparada assim, não. Eu acho que tem um empresariado que prefere o Tarcísio, né? Até um empresariado que não votou no Bolsonaro, que eventualmente tem até votado no Lula, e não votou no Bolsonaro pelo conjunto da obra do Bolsonaro, essas pessoas, elas olham para o Tarcísio e veem uma direita com garfo e faca, que é o que eles são. Vem quase com o espelho, né? O Tarcísio, se ele... acho que eu já falei isso aqui, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Se ele der uma caminhadinha para o centro, o Tarcísio é muito forte em 2026, muito forte. Porque ele vai ter o apoio dos bolsonaristas de qualquer maneira, se ele for o candidato, por falta de opção, né? Da mesma maneira que o Lula une a esquerda, o Tarcísio uniria a direita. Só que se ele der uma caminhada para o centro, ele vai criar uma ilusão para uma parte do eleitorado de que ele é um moderado, que a gente sabe que não é. Basta a gente ver o governo dele que a gente sabe que ele não é, né? A política de segurança dele, a política de educação dele, hoje está aí noticiado em todos os lugares, está privatizando escolas, né? Uma coisa que, sim, o Bolsonaro não pensou nisso, não propôs isso de privatizar o ensino, está fazendo. Então, tem várias nuances tão extremadas quanto do Bolsonaro, mas a roupagem que ele apresenta, para muita gente, não é uma roupagem ruim, não é uma roupagem que causa repulsa como o Bolsonaro. Mas eu acho que ainda não tem esse conjunto que você viu, Rodrigo. Eu acho que esse conjunto ainda não tem. Agora, é muito claro que enquanto não surge outro nome para ser o candidato do outro lado, essa bola está no pé do Tarcísio. O Caiado não conseguiu ainda se projetar como esse nome. Então hoje essa bola está com o Tarcísio, e se daqui até 2026 não surgir nenhuma, vai permanecer no pé dele e ele vai escolher no início do ano, no início de 2026, se ele chuta ou não. Isso aí, Guilherme Amado, a gente vai falar agora sobre as pautas bombas do Congresso Nacional, que também, olha, gravíssimas. Obrigada por hoje, querida, a gente se vê em breve. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, gente, bom programa para vocês, obrigado. Muito bem. Vamos, então, mudar de assunto agora, voltando os olhares de novo para o Congresso, né? Arthur Lira está tentando acelerar a tramitação dessas pautas bombas, a gente vem falando sobre isso aqui todos os dias, e a gente já tem, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovando hoje a PEC que inclui na Constituição a criminalização de porte e da posse de qualquer quantidade de droga, ou seja... É a criminalização pela criminalização mesmo. Assim, a proposta foi aprovada por 47 votos a 17 na CCJ e aí ela vai passar agora por comissão especial e depois pelo plenário da Câmara. Mas já é uma sinalização muito ruim, né, Chico? Muito ruim, porque a gente sabe que hoje já se define o que é o traficante só de olhar para a cara dele. Essa é a real hoje. É o policial que define quem é. Exatamente, eles querem, começou como uma resposta ao Supremo, que ia determinar era uma queda de braço, né? Numa medida mais sensata, mas o Congresso faz uma opção declarada, com a ajuda do Arthur Lira,
por virar assim uma espécie de departamento como chama o departamento que recruta mão de obra numa empresa? RH. RH. É o RH do PCC? É o RH do PCC, é o RH do Comando Vermelho, é o RH das organizações criminosas. Que você fala, vamos prender todo mundo que for pego com baseado na rua, você está a serviço das organizações criminosas. Você está fornecendo mão de obra. Para o crime organizado. Então, a população que está muito acuada por conta da violência, que é real, acaba lendo isso de forma enviesada, lendo como uma sensação de segurança. Porque a extrema-direita batuca isso na cabeça todos os dias. Aí né? a dona de casa, o trabalhador e tal, diz, isso é legal, vai endurecer, tá vendo, vagabundo, não pode ficar fumando maconha por aí. Aí vem de uma sensação ilusória, resultado, cadeia mais cheia, mais bandidagem contra esse mesmo trabalhador, essa mesma trabalhadora que cai nessa mentira do Congresso, essa mentira da extrema-direita, mas acaba vencendo essa tese. A Zazá de Souza aqui te complementando, racismo imperando, é uma vergonha. Total. É isso. Vamos prender tudo que é periferia, que é pego com cigarro de maconha, qualquer coisa, fornecendo mão de obra para a organização criminosa. Agora, Gabi, eu ia dizer que fora essa pauta temos mais duas, né? Acabaram de aprovar a urgência. O que significa urgência nesse jargão ali da Câmara? É quando salta na fila. Passa na frente dos outros projetos. Então, quando primeiro você aprova assim, urgência, quer dizer, não precisa ficar esperando na fila. Vota, isso aqui tem prioridade para votar. Aprovaram a urgência agora de duas coisas. Mudanças no aborto e delação premiada. Acabou de sair, até caiu o meu microfone na hora que eu falei em delação premiada, mudou aqui. Delação premiada. Eles decidiram votar, na verdade, né? A urgência. Ainda não foi aprovado. Felizmente. Não, aprovou a urgência. Mas, do mesmo pacote, desse mesmo pacote moralista. Aí você pega a questão do aborto, favorecendo estuprador, sabe? Não estamos falando de aborto legal, aquele aborto que, por exemplo, uma mulher estuprada na rua quer fazer o aborto. Esse aborto é legal pela lei, pela Constituição, é legal, está lá no papel. Essa mulher vai ser equiparada a uma homicida, a uma assassina, vai ter mais cadeia para ela do que para o estuprador. O que o Congresso está fazendo? Um elogio ao estupro. Não só isso, ele está revitimizando, né? Ele está pegando essa mulher que já foi vítima de uma violência bárbara, que é um estupro, e dizendo para ela, você é uma criminosa, a sua vida vale menos do que a do homem, ou, né, normalmente um homem que te estuprou. Então, é isso que acontece, porque o que acontece? Esse projeto, gente, é uma excrescência num nível que eu nunca vi num projeto de lei querendo realmente criminalizar mais ainda a vida de uma mulher que quer fazer um aborto, porque precisa normalmente, porque é isso, né? Imaginando aqui, uma mulher foi estuprada, ela vai ficar grávida do seu agressor, o que já gente, imagina isso na vida de uma mulher, né? Você imagina o pior cenário possível, ela engravidando do seu algoz, do seu estuprador. Ela faz um aborto. Muitas vezes não consegue fazer um aborto em hospitais especializados nisso, que permite, inclusive, né, segundo a nossa lei, é permitido, claro, porque ela foi violentada. Muitas vezes ela não consegue fazer num hospital, porque se posterga, porque o hospital diz que aqui a gente não faz, porque esse médico não faz. Enfim, tem uma série de burocratizações que vão levando essa mulher a ter que recorrer a um aborto clandestino. Aí ela pode ou morrer, e aí se felizmente ela não morrer e conseguir fazer esse estupro e ela for denunciada, aí ela é presa e ela pode pegar 20 anos de prisão. E aí a pessoa que cometeu a violência contra ela, Chico, se ela for presa, se esse homem for preso, sabe quanto tempo ele vai ficar na cadeia? 6 anos. Que loucura. Quer dizer, mais do que o dobro que essa mulher vai ficar. Aí esse deputado vai para o horário eleitoral dele, agora na eleição, e diz, votei contra o aborto. Resumido, não fala em que condição esse aborto. Exato. E ganha 1 milhão de votos e assim segue. Votou a favor da vida, né? Mas a vida de quem? Porque a vida nossa mulher não é. Da mulher mulheres, não. Ela é a favor. A minha, a de outras mulheres, não. De certo, não é.
Gabi, só para deixar claro, assim, foi aprovada, sim, a urgência. A urgência, sim. Sim, mas era isso que eu estava falando. Então, aprovaram a urgência. Então, vai direto para o plenário, tanto o projeto do aborto quanto o projeto da delação premiada, restringindo a possibilidade de fazer delação premiada para réus presos. Acabou de ser aprovada a urgência. Nos dois casos, do aborto que vocês estavam comentando e das drogas, é uma sinalização do Arthur Lira para a bancada de extrema-direita, dizendo, estou aqui correndo a pauta que interessa para vocês. O governo não vai se meter nisso agora, porque está em minoria absoluta, tem 130 votos, vai ser derrotado. Se meter, perde. Perde. Então, vai passar. Então, aí é o Arthur Lira querendo agradar a base de extrema-direita e dando discurso para eles. Isso de um lado, para a eleição municipal agora. Agora, em relação à delação premiada, aí é mais ainda. Aí faz parte de uma operação maior de sinalizar para o Bolsonaro, olha, estou tentando fazer o que for possível para que você, pelo menos, não vá preso. Talvez você fique inelegível, Bolsonaro. E aí, por isso que eu queria voltar nesse tema, que eu acho que é super importante. Tem a ver com tudo que a gente vinha falando no começo do programa. Essa operação de o Lula mais isolado, criticado, atacado, o Tarcísio construído como alternativa e o Bolsonaro. Você oferece uma saída para o Bolsonaro que é a seguinte, você fica inelegível, você não entra no jogo em 26, o jogo vai estar na mão de outro da sua área, que é o Tarcísio ou o Caiado, mas nós estamos tentando salvar para você não ir preso. Tem uma sinalização nesse sentido, a aprovação da urgência nesse momento lá na Câmara dos Deputados. Então é algo para a gente ficar atento, porque é um grande jogo que está operando aí nos bastidores, da elite brasileira. Repito, não está na discussão da esquina aí. As pessoas não estão discutindo isso, mas é uma operação grande para isolar os dois lados que vêm dominando o debate no Brasil desde 2018, PT e bolsonarismo puro. Então, vira a página do bolsonarismo, dando uma saída para ele não ir preso, né? E fala, Bolsonaro, você não vai preso. E para o Lula, vamos terminar por 2026. O seu projeto com o PT termina por aí. Então, eu estou enxergando assim essa movimentação. Chico. Não, eu acho perigoso essa questão do acordão para o Bolsonaro não ser preso. Essa é uma... eu acho que está em andamento. Tem uns atores aí muito importantes, como o Michel Temer, que, por sua vez, tem alguma influência sobre o Alexandre de Moraes, do STF, porque é o Temer que indica o Xandão para o Supremo. Esse acordão, eu acredito que ele está em jogo, inclusive para adiar essa prisão, se é que vai haver a prisão a essa altura. Acho que esse acordo, eu acho que quem gosta de que a justiça seja cumprida, talvez saia perdendo nessa história. Talvez haja livre-se a cara do Bolsonaro nesse pacote. É muito, muito preocupante. Muito preocupante. E tem essa história também da delação premiada, né? Além do aborto. Então, realmente... É até difícil. Hoje de manhã, no ICL Notícias Primeira Edição, a gente estava falando sobre otimismo, né? É muito difícil, de fato. Por isso que a gente tem que continuar falando. Na verdade, essa é a importância da gente estar aqui falando sobre isso agora, porque eles passaram esses projetos na frente e aí isso permite que essas propostas sejam votadas diretamente no plenário da Casa. Então, não tem uma comissão que vai passar ali, discutir, de repente alterar alguma coisa, não. Vai direto para plenário e aí, se for aprovado em plenário, aí a gente vai ter esses retrocessos nas pautas longas. Isso é um recado muito claro também. Aí adeus, para tentar reverter só numa nova... no novo governo, numa nova bancada da Câmara e do Senado daqui a mais 2 anos. Então, gente, então a gente fica com um olho voltado para o Congresso e outro olho voltado para a sociedade. No começo do programa, a gente trouxe um pouco desse debate, dessas mobilizações já no bloco da direita. O Campos Neto, junto com o Tarcísio, são os nomes dessa, entre aspas, nova direita bolsonarista. Se tentam emparedar, isolar o governo Lula, falando até, o Haddad já está enfraquecido e tal, é porque estão construindo um projeto novo. Então, nesse projeto novo, o que você acha dessa dupla, Chico? Sai Bolsonaro e Paulo Guedes e entra
a nova dupla, Tarcísio e Campos Neto. O Campos Neto seria o posto Piranga sonhado por setores da elite de São Paulo, por exemplo, apesar dele não ser paulista, mas Tarcísio com o seu posto Piranga chamado Campos Neto, pelo menos foi isso que trouxe a Folha de São Paulo nessa manchete, nesse bastidor de Eu hoje. acho que aí a Folha acaba revelando um sonho da elite brasileira, dessa elite tacanha, que quer que pobre não coma, que quer vender, inclusive a Petrobras. Eu acho que aí sim não sobraria mais nada. Eu acho que aí não rodaria qualquer bem público do Estado. Aí teríamos as escolas também, teria o fim da escola pública no Brasil, que já começou. Quando começou o fim da escola pública no Brasil? Começou agora no Paraná, com o Ratinho Júnior. Vai começar em novembro, se eu não me engano a data, em São Paulo, com uma pequena quantidade de escola. Um laboratório para dar fim, acabar com a ideia de escola pública. Afinal de contas, pobre não tem que estudar. Para quê? Então, começa o ensaio aqui em São Paulo, começou no Paraná, São Paulo vai adotar a partir de novembro. Tem que lembrar que o secretário de Educação do Ratinho Júnior veio para São Paulo e virou secretário de Educação do Tarcísio. Então, num cenário desse, Tarcísio Campos Neto, que repete um pouco a ditadura militar, Sim. que é um militar no governo, um capitão. E um tecnocrata de direita da capitão economia. Tarcísio, né? Com um tecnocrata de direita no Ministério da Fazenda. Eu prefiro, não vou dizer que vou mudar, porque eu gosto muito do Brasil, mas que vai ter algo para trabalhador no Brasil. Não vai ter, não. Vai ficar feia a coisa. O Castro Rocha, nosso querido professor João César de Castro Rocha, avaliou que o presidente do Banco Central não poderia nunca ter feito uma afirmação dessa. Não poderia ter dito nunca. Ele acha que é o caso, a gente comentou aqui no começo do programa, mas seria interessante trazer a avaliação do Castro Rocha, que hoje, no ICL Notícias, primeira edição, comentou essa declaração do Campos Neto, que é presidente do Banco Central, dizendo, sim, eu posso virar ministro já no governo do Tarcísio, ou seja, jogando na desestabilização do governo atual. Vamos acompanhar o trecho do nosso querido professor Castro Rocha. A lição importante desse caso, de hoje em diante, agir como o ministro Paulo Pimenta. Firmeza, educado, ele chamou sempre de senhor, senhora. Ele só disse que o Marcos Polon era infame e vil, porque ele, Marcos Polon, disse para ele, Paulo Pimenta, que ele era vil e infame. Ele disse, presidenta, se a senhora não corrigir os termos, eu usarei na resposta os termos que me forem usados na pergunta. Então, firmeza, educação, firmeza e ironia, para revelar a baixeza dessa bancada e do terrorismo legislativo. Agora, adicionar um componente novo, César. Ou nós lançamos mão dos recursos que o Estado de Direito, democrático de direito coloca à nossa disposição e não é necessário criar uma nova lei, porque 99,99,99 das fake news, para serem efetivas, cometem crimes previstos no Código Penal. É indispensável que o campo progressista e que a esquerda comece a utilizar o Código Penal contra o terrorismo legislativo da bancada bolsonarista, porque eles cometem crimes em série, porque eles estão sempre tentando naturalizar o absurdo, testando limites. E eles apenas podem fazê-lo porque a nossa reação ainda não é a reação necessária. A Maria da Conceição Tavares também, como sempre, muito atual, né? Para quem reassistiu a entrevista dela no Roda Viva, ela disse, o Banco Central é independente de quem? Isso volta a ser muito atual, né? Mais uma vez, a gente volta a falar dela aqui, economista brilhante, que nos deixou esse final de semana, mas ela foi no ponto quase 30 anos atrás, acho que 28 anos atrás, o Roda Viva. E agora, mais uma vez, a gente poderia rodar a fala da Maria da Conceição Tavares. Seria muito bem apropriada, né, Gabi? Ela não caía nesse conto de Banco Central Independente. Que Banco Central Independente é esse que o presidente vai para um palácio de um governador, janta com ele e declara que pode ser ministro da Fazenda no futuro?
Essa declaração, esse pacote todo, e ele também, o Campos Neto, dizendo que a economia ia para o buraco, que ele disse praticamente isso seria motivo de derrubada dele do cargo, se o governo tivesse força no Congresso. Sim. Infelizmente não tem a força que deveria ter, mas isso é motivo para cair. O presidente do Banco Central pode pegar a legislação, está lá, você não pode dizer isso. Sim. Você não pode interferir na economia com discurso, com jantar político, não pode. Tem setores do PT cobrando justamente isso, né, Gabi? O Lindbergh Farias condenou duramente a aproximação do Campos Neto com o Tarcísio de Freitas, disse que o presidente do BC está sabotando o governo Lula. Vamos ver. Vocês viram que na segunda-feira passada ele jantou com o Tarcísio e com a nata dos banqueiros do Brasil. Tem mais, pessoal. Na campanha do Bolsonaro, ele foi uma espécie de consultor informal da campanha, orientava com pesquisas, foi votar com a camisa da seleção brasileira e posa de técnico. E tem gente que acredita nisso. Eu estou falando isso porque esse cara está sabotando o governo do presidente Lula. Vai ter uma próxima reunião do Banco Central e ele quer parar a redução da taxa de juros. Isso é criminoso. Isso vai paralisar a economia. É um processo de sabotagem. Eu estou numa campanha desde o começo, a gente tem falado sobre isso. Esse cara não pode concluir o mandato nesses próximos 6 meses. Ele não tem independência para ser presidente do Banco Central. Não tem independência política, porque ele é bolsonarista. E não tem independência com o sistema financeiro. O Lindbergh Farias, ele está muito alinhado, claro, com o partido, porque a própria presidente do PT foi para as redes sociais para falar sobre isso, sobre essa suposta independência do Banco Central, que não é uma independência, né? Ela disse o seguinte, a gente tem a imagem desse tweet, ela diz: isso é que é a tal autonomia do Banco Central, diz a Folha, que Campos Neto faz campanha por Tarcísio de Freitas para a presidência e topa ser ministro da Fazenda, aposta na deterioração da economia do país, que ele faz de tudo para atrapalhar, para favorecer o candidato do Jair Bolsonaro, e aqui ela está falando, claro, do Tarcísio, né? E o cara ainda está sentado na cadeira de presidente do Banco Central. Quando a gente diz que ele é político, jamais um técnico, ficou escancarado agora. Campos Neto não tem sequer resquício de autoridade para comandar o BC. É interessante porque quando não estava tão perto da saída dele, do Banco Central, ele até conseguia disfarçar um pouquinho mais, né, Chico? Mas agora está descarado mesmo, é jantar político. Realmente... Agora ele só falta a filiação ao PL. Ou algum outro partido da base do bolsonarismo. Pode ser União Brasil, que também cabe ele. Republicanos, que é o partido da Igreja Universal e do Tarcísio de Freitas. Então, só falta ficha de filiação. Seria motivo para a queda, mas aí você vai... aí é sonho, né? Você vai para o mundo real. O que é que o governo tem no Congresso para derrubar o ministro do BC, faltando 6 meses para ele sair? Se o mercado já está nessa gritaria inteira, por que ele vai sair? Sim. Sabe que não vai nomear outro da mesma linha, mas quer enfraquecer esse outro que venha para o lugar. Quer que esse outro não dê canetada no juro hora nenhuma, que o juro fique lá em cima. Vamos fazer um exercício? Vamos dizer que o Lula nomeia agora, para o ano que vem, o Galípolo, presidente do Banco Central. Que é o mais cotado. É o mais cotado. Sim. O Galípolo ficaria os 2 anos agora do Lula e mais 2 anos do mandato seguinte. Vamos fazer um outro exercício. Ganha a eleição alguém da direita liberal, ou da extrema direita, o Tarcísio. Aí o Galípolo, na presidência do Banco Central, começa a se reunir com o governador da Bahia, que é do PT, com o governador do Ceará, que é do PT ou do PSB, e começa a dar declarações, dizendo que esse governo neoliberal não se sustenta, isso é uma bagunça, a economia do Brasil está indo para o buraco. Gente, no dia seguinte tinha campanha para tirar o Galípolo da presidência do Banco Central. Não, eu acho que cairia. Cairia, porque aí você pega todas as emissoras, aquela cobertura... Seria uma cobertura, seria assim 10 minutos do Jornal Nacional. Isso que o Campos Neto fez e foi normalizado. É a naturalização de um absurdo. É dado em tom de bossa nova, é banquinho e violão. A mídia, banquinho e violão, mídia bem João Gilberto, sabe? Isso.
Maravilhoso. Disse ontem no Palácio dos Bandeirantes, e vai ficar por isso. É o jornalismo declaratório, né? Que é isso, gente, não acontece pior nada. de tudo. Mas faz o exercício e pensa se fosse ao contrário, aí ia ser rock and roll todo dia, ia ser heavy metal na cabeça do Galípolo, né? Total, cairia, cara. Então, mas fez no governo Bolsonaro, né? O jornalismo declaratório, quem dirá agora, né? Pois é. Então, é uma operação clara de naturalizar esse tipo de coisa, preparando o caminho, porque eles aceitaram o Lula de volta para conter os excessos do bolsonarismo, né? Uma parte da elite brasileira ficou assustada, vem pandemia, não tem vacina, morre um monte de gente, né? Desorganiza a economia, porque nem para isso o Bolsonaro serviu. O Paulo Guedes foi um desastre também na administração da economia. Então, bom, deixa o Lula, vai para conter o bolsonarismo, tirar essa bagunça que está aí. Mas o Lula sob nosso controle. Aliás, era a frase profética do André Esteves, num áudio que vazou, do BTG. Boa, bem lembrado. O Lula tudo bem se ele ganhar. Bota alguém mais de direita na economia e deixa o PT cuidando aí de cultura, dessas coisas. Sim. Né? Que era a visão deles. E até então o Haddad estava agradando, né? Até então estava dentro do que eles queriam. Agora, começa a falar em taxar grandes fortunas. Olha, o Haddad não fez movimento nenhum mais radical. Mas começa a falar em taxar grandes fortunas, começa a falar em investimento público, em recuperar a Petrobras. Não, aí não pode. O Brasil tem que voltar a ser uma grande fazenda, né? Tem que voltar a ser uma grande fazenda com agro e mercado financeiro juntos. E o resto do povo, Previdência, já estão falando em nova reforma da Previdência. Meu Deus do céu. Aí é que já tiraram aí que a gente não se aposenta, Chico. Não, já tiraram minha aposentadoria. O Temer já tirou. Então, vou ficar o quê mais? 40 anos? É isso. Então, é o projeto que está aí colocado na mesa com esses dois seres e projeto que a gente vê em outros países aqui já rodando, aqui do lado, bem pertinho da gente, Gabi. Sabe o que a nossa equipe estava reparando, gente? Eu achei muito interessante, que a gente trouxe na sequência o Lindbergh Farias e logo na sequência a Glaze, justamente no dia dos enamorados. Isso tá falando de pombinho. E nada passa, né, por Ricardo Gouveia, nosso Nada passa, chefe. é o amor, então, é o amor. Tá vendo? Pra gente ter um pouquinho de lovinho pra gente voltar com mais notícia pesada. Eu vou falar desse mesmo assunto hoje, nessa leitura que a gente está fazendo da mídia. Cara, olha só, é um título que eu tive até vergonha de fazer um print e colocar aqui, porque eu achei tão anedótico. Folha de São Paulo. Inflação afasta namorados de restaurante, diz consultoria. Nesse pacote de falar mal da economia do Lula. Até o dia dos namorados. Tá? Não, diz consultoria. Uma consultoria disse que os namorados não vão sair hoje, porque, claro, a economia do Haddad e do Lula não dá. Então, nessa hora, você junta tudo, cara. É tudo, a linha é essa. A linha é de enfraquecer o governo Lula. É muito declarado isso na grande imprensa no momento. É isso. Fala, Gabi. Os namorados vão para o restaurante, sim. Tem vai restaurante beijar na bom boca, e barato. isso. E de preferência ir para restaurante também. É data comercial? É. Mas a gente é a favor do amor, é a favor de beijo na boca. Diz que foi o pai do Dória que criou essa data no Brasil, né? Sampaio Dória. O Sampaio Dória, né? Que, ao contrário do Dória, foi um cara que foi perseguido pela ditadura. Era do PTB, né? Mas a gente quer só uma desculpa. A gente só quer uma desculpa, entendeu? Eu quero amor. É isso, a gente Mas quer olha, qualquer coisa. nós trouxemos uma foto da Glaze com o Lindbergh, podia trazer uma foto assim de quem? Do Tarcísio e do Campos Neto também, namorados. Amor do mesmo jeito. O amor é amor também. O Bolsonaro que gostava de dizer isso, né? O marido e mulher, aí fazia o casamento. O Bolsonaro adorava fazer esse tipo de coisa. Agora, aqui no nosso chat, Chico Sá, eu quero mandar essa aqui para você. Falaram, só o Chico Sá mesmo é um gênio para falar a mídia bossa nova. Acho que você falou jornalismo João Gilberto, né? Achei genial também. Então fica aqui bossa nova com o Tarcísio, né? Sim, porque como nada tivesse acontecido. O rapaz redige lá no painel como se não fosse nada normal. Ele não cita o Código Penal. Isso é coisa de Código Penal. Sabe? Passa tudo assim como se fosse muito normal. Isso é bossa nova, isso é muito natural. Não é, cara. Isso é bossa nova. Isso é muito natural. E aqui no nosso chat, bom, o pessoal agora entrou no clima de love aqui, estão fazendo praticamente um correio elegante, né? Vamos fazer um CL, então correio elegante vamos pelo chat. amor, esquece a Eu voto para que o chat aqui
né, gente? Se ajeitar direitinho, todo mundo consegue se ajeitar. Vamos organizar, a gente ajuda. Vamos organizar. Cupido, sou um bom cupido. Mas, infelizmente eu vou ter que sair desse clima de love para falar de extrema-direita de novo, já que a gente está falando aqui, né, de Campos Neto e toda essa história. Lá na Argentina hoje teve protesto também contra o projeto do Javier Milei, né, do presidente da Argentina, de cortar gastos generalizados. Aconteceu, gente, em frente ao Congresso durante a votação da chamada Lei Bases. Rodrigo vai poder explicar melhor a respeito disso, porque juntou sindicalista, juntou estudante, movimentos sociais. A gente tem imagens, a gente pode trazer aqui as imagens dos protestos na Argentina. Agora, cada vez mais parece que a Argentina está se mobilizando mesmo contra esses cortes generalizados do Javier Milei. Olha lá, a gente está vendo as imagens. Estão jogando água nos manifestantes, né? E eles vão para cima mesmo. Olha lá, obreiros e marítimos. Eles vão exatamente. Obreiros marítimos. Cenas assim bem fortes ali no entorno do Congresso, não é no entorno da Casa Rosada, mas ali na Praça do Congresso, que fica naquela Avenida de Maio, na direção que também oposta. É uma das principais, né? Ali. De um lado a Casa Rosada, do outro lado o Congresso argentino. Nesse dia, em mais um dia, né? Porque o Congresso, a base do Milei, já tentou votar esta lei, não passou, tiveram que voltar para o zero a tramitação e agora estão tentando passar de novo a lei um pouco mais enxuta. Está tentando passar. E tem lá um protocolo que proíbe manifestações que paralisem ruas lá na Argentina. Lembram? Desde o começo do governo do Milei. E hoje foi coisa pesada a estrutura policial para cima dos manifestantes. Teve carro queimado, tem outras cenas que mostram carros da polícia queimados pelos manifestantes. E uma parte da bancada peronista, que é a oposição ao Milei, saiu do plenário e foi para a rua para se juntar aos manifestantes. Aí já são resquícios. Tinha outras imagens que até mostravam uma quantidade maior de manifestantes ali em frente ao Congresso. Então, um dia de violência contra a proposta do Milei, que é de desmonte de vários setores, tentando aprovar essa lei que também é chamada de lei ônibus lá na Argentina. Recentemente, né, Chico, a gente teve talvez um dos maiores protestos na Argentina contra Javier Milei, né, organizado principalmente pelos estudantes, mas a sociedade toda foi para as ruas. Gabi, inclusive setores que votaram a favor do Milei na eleição já estão na cota da revolta também, já estão na oposição. Não entidades que o apoiaram, não fica mais só com o apoio de entidades de direita. A coisa enlargueceu e com a pobreza que está na Argentina, isso aí só vai continuar. É isso, minha gente. A gente tem ainda informação para trazer aqui para vocês. De tempos em tempos aparece aqui na nossa tela que faltam 2 dias para o nosso Despertar Empreendedor. Aqui agora não está... Aí, agora sim, gente. Me ajuda aí, olha só. Faltam 2 dias para o nosso Despertar Empreendedor, que é o nosso primeiríssimo grande evento presencial no ICL, onde a gente vai poder ter mais calor, ter mais amor junto com a nossa comunidade ICL, né? Que a gente vai poder ter esse encontro. Se você ainda não garantiu sua vaga, hoje, dia 12 de junho, é o último dia para fazer isso. Então, se você estava pensando se era hora, tal, vou comprar esse ingresso, vou dividir aí em algumas vezes, vai valer a pena? Sim, vai valer a pena e hoje é o seu aviso final. Então, corre lá no site despertar2024.com.br e a gente está destacando aqui todos os dias, né? Quem são os nossos convidados, especialistas que vão contar suas histórias, que têm experiência em empreendedorismo. Quem vai estar lá também é o Márcio França, que é justamente o ministro do empreendedorismo. Então, que é algo mais simbólico que isso, Chico. O próprio, né? O homem que está por dentro de tudo sobre o empreendedorismo neste país. Ele tem se dedicado ao crescimento econômico, inovação no Brasil, enfim, tem um monte de projetos aí. Ele foi um dos principais articuladores para que o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, se tornasse o vice do presidente Lula. Inclusive, ele abriu mão da candidatura ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, para poder fazer aquela chapa, né, com o presidente Lula. E aí, a palestra dele vai ser sobre o Acredita. A gente já explicou sobre o programa Acredita Aqui, que foi lançado pelo governo federal, e também tem o Desenrola dentro dessa iniciativa, né, o Desenrola Pequenos Negócios. Então, isso é um pouco do que vai acontecer, um pouco do que são os nossos palestrantes, né, Chico? Tá de bom tamanho
Ratinho para você? Muito bom. Não, 2 ministros. Você tem o Haddad e o Márcio França no evento. Não é coisinha, não. É para valer. Falamos muito do Haddad aqui também. E hoje, né? E a gente vai Aliás, vai ter imprensa lá na porta, hein? Porque o Haddad está lá. É isso. Exato. Inclusive, a gente que vai trazer tudo em primeira mão depois aqui também. O furo será nosso. Qualquer coisa lá dentro, a gente manda. É isso aí, gente. Então, o Despertar Empreendedor vai acontecer no Espaço Vibra, aqui em São Paulo, que é uma das maiores casas de evento aqui da América Latina e em São Paulo, dias 14, 15 e 16 de junho, sexta, sábado e domingo, 3 dias de batidão, de muita informação, muitas histórias que vão vir e muitos convidados especialíssimos. Então, garanta sua vaga em despertar2024.com.br. É agora ou nunca, gente. Opa, vamos lá. Vamos lá. Estaremos lá. Eu vou participar no domingo, mas sexta, sábado também pretendo, até para acompanhar. Sexta a gente vai estar aqui, né? No vai ser a segunda edição. Mas é verdade. Então, sábado e domingo. Sábado e domingo, A gente só vai poder ir no sábado e domingo, mas toda a nossa equipe vai estar lá. Eduardo Moreira. Não, sexta para eu ir lá, não, né? Pode ir. Eu sou boazinha, né? A gente pode até pensar, pensar. Então tá bom. Então vamos nessa. Vamos namorar? Ou, para quem não está namorando, né? Vamos distribuir amor. Vamos entrar nesse clima bom. Ficar em condições de amor, né? Pode namorar ou não. Aí... Segundo o Ricardo Gouveia, essa é velha, hein, Ricardo? Mas tudo bem, eu vou dar essa colher de chá para você. Ele disse, o dia dos namorados, mas a noite é dos solteiros. Olha a risada. Gente, se vocês ouvissem defendendo a categoria, agora, defendendo a categoria. Defendeu a categoria, mas Ricardo é um homem apaixonadíssimo, né? Então ele está na categoria dos namorados. Boa. Muito bem, então, gente. Boa noite para você. Um Dia dos Namorados com muito amor aí. Boa noite, Chico Sá, o rei do amor. Boa noite, Rodrigo Viana. Olha, eu ainda acho que a gente tem que ter... Bom, tudo bem, amor para quem merece, mas por outro lado, gente, pancada também, é mesmo no Dia dos Namorados. Eu não sou muito a favor de amor para todo mundo, não. Mas a gente deu muita pancada aqui também. A gente... Pancada para quem é de pancada, amor para quem é de amor. Ri ao final que a gente não dá pancada ao longo do período. Exato. Tá bom. Mas o final tem que ser no clima do lovinho. Sim. É isso, um beijo para você e até amanhã, a partir das 7 da manhã, a gente está de volta. Valeu. Tchau. Olá, eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, vai rolar o Despertar Empreendedor. Um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.